que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Palavras do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos sentar? Eu fiz um chamado para essa mensagem de hoje, né? Esse culto, com o título, né? A ilusão da violência, porque é uma parábola e aqui essa imagem aqui remete exatamente a isso, né? Um corpo estendido no chão no meio das vinhas, né? Remete a isso, uma cena que infelizmente hoje nós continuamos presenciando, né? Infelizmente. E eu prego hoje muito impressionado pelo que aconteceu lá no Rio, a morte, né? O assassinato daqueles 3 médicos, né? E por engano, simplesmente porque fisicamente um deles se parecia com um criminoso, e então os inimigos daquele criminoso, daquele marginal, viram ali a oportunidade de eliminar aquele inimigo e encostaram um carro e descarregaram as suas armas sobre 4 homens que estavam em volta de uma mesa ali no calor do Rio de Janeiro, num lugar, né, Barra da Tijuca, um lugar onde você não imagina que vai acontecer tiroteios, né? Aparentemente um lugar tranquilo, e ali então aqueles marginais assassinaram 3 participantes de um congresso médico, 3 homens que dedicaram suas vidas, né, um já com 62 anos, outros mais jovens, dedicaram suas vidas a melhorar a vida das pessoas, né, estudando a ortopedia, né, aliviando as dores das pessoas, contribuindo para a reabilitação das pessoas, né, tudo isso. E a gente precisa se indignar com a morte de qualquer pessoa. Mortes como essa de, por exemplo, moradores de rua, acontecem até com uma certa frequência, e a gente, como se dizia antigamente, a gente lê uma notinha no canto ali do jornal, né? 3 moradores de rua foram encontrados mortos, tal, não se sabe o nome deles, não se sabe quem eram e tal, mas alguém assassina 3 pessoas e não tem grande repercussão. Como eram médicos e um deles irmão de uma deputada federal de atuação muito destacada na Câmara, então o caso ganhou repercussão.
desse caso foi que os prováveis autores dessa chacina, eles mesmos, sumariamente, no dia seguinte, também teriam sido encontrados mortos. Acreditando que tinham realizado um grande feito, né? Tinham eliminado um grande inimigo, um grande concorrente na cena do crime, acabaram eles mesmos sendo também sumariamente julgados e eliminados. Né? Então, mais uma tragédia também. Né? Eram criminosos, mas 4 vidas jovens, 4 rapazes, também assassinados por outros do mesmo, da mesma facção. Né? A ilusão da violência. Né? O que nós vemos aqui na parábola dos vinhateiros, né? Dos trabalhadores malvados, né? É isso, que um dono de uma terra, de uma vinha, resolveu arrendar, alugar esse sítio que ele tinha, que produzia vinho. E o vinho era uma bebida muito comum no dia a dia das pessoas nos tempos bíblicos, e até hoje no Mediterrâneo, né? Muito comum na hora do almoço se tomar vinho, na Itália, na Espanha, em Portugal, aqueles países todos. E ele aluga as suas terras para, então, eles produzirem o vinho e pagarem o aluguel com uma parte daquela produção. Mas eles se recusam a fazer esse pagamento e agridem as pessoas que vão lá cobrar. Até o momento em que ele diz: não, eu vou mandar o meu filho conversar com eles, porque o meu filho eles vão respeitar. E é justamente o filho do dono que eles resolvem, então, assassinar. Né? Então, que parábola, né? Que história triste, trágica, terrível, né? Que Jesus usa para contar o quê? A história da salvação. A história da salvação. O quanto ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, Deus, que tinha deixado este mundo, esta criação, esta vinha onde nós moramos, por conta do seu povo, das pessoas que ele tinha criado para cuidar desse mundo, que é a figura justamente dos vinhateiros, né, daqueles que arrendaram aquela vinha, deixou aqui, por conta dessas pessoas, desejando que alguma coisa boa fosse produzida por esses arrendatários, mas quando ele foi, então, cobrar essas coisas, os seus mensageiros, aqueles que ele enviou, foram recebidos da pior forma. A começar, então, pelos profetas. Os profetas do Antigo Testamento. Como diz o teólogo Leonardo Boff, nenhum profeta morre em cima da cama. Nenhum profeta morre de velhice. Todos eles morreram em consequência de perseguição, em consequência de incompreensão, em consequência de forma criminosa. Então, mas por que isso? Porque a mensagem que eles trouxeram para o povo de Deus contrariava os interesses daqueles que não queriam apresentar para Deus aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Deus quer um mundo de justiça, Deus quer um mundo sem exclusões, sem discriminações. Deus quer um mundo onde as pessoas possam viver com dignidade.
Isso se chama reino de Deus, e nós somos chamados para contribuir com Deus na implantação desse reino. E o que nós estamos entregando para Deus? Ou o que nós estamos deixando de entregar? Não é? Por isso Deus manda os seus mensageiros, né, os seus empregados aqui na parábola, para lembrar disso. Olha, vejam bem o que vocês estão fazendo. Vejam bem que mundo vocês estão construindo. Mas eles não são, muitas vezes, bem recebidos. Não é? Então, começando lá pelo Antigo Testamento, existe o histórico dos profetas. Depois, mais profetas vieram. Houve a experiência do exílio na Babilônia, o reino de Judá, o reino de Israel foram destruídos, foram desfeitos, e novos profetas vieram para o segundo templo, para restaurar a religião de Israel em novas bases, já que eles já tinham tido a experiência do castigo, do exílio, da perda do seu templo, da perda da sua cidade, de uma experiência traumática que aquele povo viveu. E vieram novos profetas. Esses novos profetas também não foram bem recebidos, foram ignorados. As pessoas, cada uma queria saber da sua vida, de como sobreviver na nova situação, de cuidar do seu interesse, e a casa de Deus estava em ruínas. Mas com o tempo, Jerusalém foi se reconstruindo, foi se reerguendo, e surgiu ali uma nova religião, o judaísmo, mas que também não correspondia àquilo que Deus planejou para o seu povo, para o seu reino. Uma religião excludente, uma religião de preceitos, de legalismos, enfim, uma religião onde o amor não tinha lugar. E nessa condição, então, é que veio o próprio Filho de Deus, para, então, aí sim, implantar o seu reino. E aqui Jesus já antevê o que ia acontecer com ele, que ele mesmo, como Filho de Deus, ia ser morto por aqueles que deveriam recebê-lo. Como diz no Evangelho de João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus está contando aqui, já prevendo mais uma etapa da história da salvação, que seria a morte do Filho. O Filho, ele mesmo. Os fariseus estavam tentando entender do que ele estava falando, né? E começaram a perceber, ele está falando de nós, está falando do que nós vamos fazer com ele. E já está denunciando, não é? Mas a parábola prossegue e diz o seguinte: olha, o dono da vinha vai fazer o seguinte, vai tirar a vinha daqueles que se consideram donos dela, querem se apossar dela. É como Jesus diz em outra passagem, não é? Pegaram a chave do reino de Deus, nem eles entram e não deixam os outros entrar. Trancaram a porta do reino de Deus. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Então ele vai tomar a chave do reino de Deus, vai abrir as portas do reino de Deus para todos os povos, para todas as pessoas, sem discriminação, sem fronteiras, sem limitações, sem exclusões. É isso que o dono da vinha fez. Né? A partir de Jesus Cristo, nós temos esse acesso ao reino. Nós somos parte desse reino. Certo?
essa imposição pela violência não deu em nada. Não deu em nada. Porque não é pela violência que se conquista o reino de Deus e nem se fecha o reino de Deus. Pelo contrário, é pelo amor. É pelo amor. O amor é o princípio do reino e não a violência. Houve uma época da história em que se considerava que o reino de Deus era um território mesmo, um território que existia ali na Europa, principalmente. Na Europa toda fazia parte do reino de Deus, e depois as colônias aqui da América também, por pertencerem a países europeus, eram parte do reino de Deus. A Carta de Pelo Vaz de Caminha, escrita ali no ato do descobrimento, chamado Descobrimento do Brasil, fala, né, para Sua Majestade, o rei Dom Manuel, né, diz: olha, nós estamos aqui para expandir o reino de Deus. Está lá escrito, a certidão de nascimento do Brasil. Então o Brasil passou a ser parte do reino de Deus por pertencer a Portugal. Mas não é isso o reino de Deus. Não é isso o reino. Não é um território, não é uma instituição, não é essa fronteira. O reino de Deus é muito mais amplo. O que nós precisamos prestar atenção é se nós mesmos também não estamos nos considerando donos do reino de Deus, sem entregar a Deus aquilo que Ele espera de nós, sem restituir a Deus aquilo que lhe pertence, sem produzir frutos, e ainda nos fechando no reino de Deus, nos considerando os únicos e legítimos proprietários do reino de Deus. É esse cuidado que nós precisamos ter, porque senão nós estaremos praticando exatamente a mesma coisa que esses lavradores maus praticaram. Não é? Em vez de vivermos a vida do Filho de Deus, pelo contrário, nós vamos estar promovendo a morte do Filho de Deus. E isso é terrível. Isso é terrível, isso não pode se repetir. Então, vamos aprender da parábola, vamos aprender daquilo que Jesus ensina. Não é? Será que nós estamos realmente dedicando a Deus aquilo que Ele espera de nós? E o que Ele espera de nós é o quê? É amor, é serviço, é o espírito diaconal do qual nós conversamos antes do culto ali na escola dominical. O fruto do Espírito, o fruto que Deus espera de nós, que nós produzimos, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De forma muito resumida, são essas coisas que Deus espera do seu povo, que produz esse fruto por meio do Espírito de Deus. Sempre lembrando que não é só pela nossa boa vontade, pela nossa educação, pelos nossos bons propósitos que nós vamos produzir algo que seja digno do Filho de Deus, mas sim e unicamente por meio da ação do seu Espírito na nossa vida. Aí sim nós seremos bons arrendatários, digamos assim, né, da vinha que Deus coloca para que nós trabalhemos nela. Nós seremos bons mordomos do mundo onde Deus nos colocou para sermos os seus zeladores, para deixar tudo da forma que Deus deseja. Amém? Amém. Então, essa breve mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite.